A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus esteja te conduzindo em cada etapa do seu viver, sabendo que a graça do Senhor, ela renova em nós um espírito reto, inabalável. E as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos, porque na realidade nenhum de nós ainda está pleno na presença de Deus. Precisamos estar buscando ao Senhor constantemente, se queremos ter intimidade, se queremos ter realmente a revelação de Deus em nossa vida. Precisamos ter uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se você sentir no coração, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que também têm o mesmo intuito que você, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Hoje, no projeto Aplicação Pessoal, nós estaremos lendo o capítulo número 13 do livro de 2 Reis, em nome de Jesus, aonde nós também extrairemos lições tremendas para a nossa vida, em nome de Jesus. Lembrando que você pode deixar nos comentários seu pedido de oração, seu testemunho, aleluia, o seu questionamento, alguma dúvida que você tenha concernente à palavra de Deus, em nome de Jesus, ou tão simplesmente faça como os outros irmãos, deixe a sua paz do Senhor. Amém? Que assim que der, eu estarei respondendo, né, a cada mensagem, não, como eu posso dizer, não se admirem de repente começar a chover e-mails para você de respostas de várias mensagens que você mandou. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos aqui para o nosso projeto Aplicação Pessoal, lembrando de segurar a nossa palavra. E se você, né, como eu sempre dou aqui o conselho, anota, marca ali a parte que você achou mais forte para você aplicar no seu viver, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus diz assim: no ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Joacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, e não se apartou deles. Pelo que a ira do Senhor se acendeu sobre Israel, o qual deu na mão de Azael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Porém, Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão de Israel, porque os oprimia o rei da Síria. E o Senhor deu um salvador a Israel, e os filhos de Israel saíram de debaixo das mãos dos sírios e habitaram nas suas tendas como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Porém, andaram neles, e também o bosque ficou em pé em Samaria. Não deixou a Jeoacás mais o povo, senão só 50 cavaleiros, e 10 carros, e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como pó, trilhando-os. Ora, os mais dos atos de Jeoacás e tudo o que fez, mais o seu poder, porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel? E Jeoacás dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 37 de Jeoás, rei de Judá, começou a reinar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho, aleluias, filho de Joacás, sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, porém andou neles. Ora, os mais dos atos de Jeoás e tudo quanto fez, mais o seu poder com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro da crônica do rei de Israel? E Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono. E Jeoás foi sepultado em Samaria, junto dos reis de Israel. E Eliseu estava doente
da sua doença de que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse o rei e disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco, e pôs ela a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém agora feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, entrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nele o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. E Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia deles e se compadeceu deles, e tomou para eles, por amor do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis destruir, e não os lançou ainda da sua presença. E morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeoás, filho de Joacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este tinha tomado das mãos de Joacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Joás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que aqui, nós temos lições maravilhosas para a nossa vida. Porque aqui nós vemos que Eliseu, ele dá uma ordenança ao rei e ele faz de qualquer jeito. Ele não se empenha em fazer aquilo com vontade, com convicção, com certeza. Mas vamos deixar para depois. Vamos começar ali no iniciozinho do capítulo, aonde fala a respeito, dos reis, tanto de Israel quanto de Judá. E nós vemos que tiveram 2 reis que tinham os nomes muito parecidos, porém o comportamento deles era totalmente diferente. O comportamento do rei de Judá era um comportamento daquele que adorava e que servia a Deus, porém o rei de Israel fazia exatamente como fazia ali Jeroboão. Nós sabemos que Jeroboão foi aquele que ele começou tudo certo, mas ele não perseverou no caminho do Senhor. Ele queria servir ao Senhor e queria servir a outros deuses. E não é assim que se deve ser nos caminhos do Senhor. Nós temos que ter total compromisso com Deus. Deus, ele não divide a sua adoração com ninguém. Nós temos que ter uma vida selada no Espírito Santo, uma vida que realmente esteja ali temente ao que Deus tem te dito a cada dia, a cada instante. Nós vemos que o grande erro dos reis de Israel sempre foram ali repetir o erro daquele que tomou o lugar ali de rei, quando a terra foi dividida, quando foi arrancado da mão do rei, do rei Salomão. Depois da morte dele foi dividido, as terras ficaram 10 tribos, ali em Israel, e 2 tribos ficaram em Judá. Então nós temos que aprender da palavra de Deus que quando nós assumimos um compromisso de realmente ser fiel a Deus, nós temos que ser por inteiro.
Eu não estou dizendo, meus irmãos, aqui que eu só posso servir a Deus se eu estiver certinho, se eu tiver tudo certo, eu não posso errar em nada. Isso não existe. Nós somos falhos, nós somos pó. Às vezes, por mais que a gente vigie, a gente erra, a gente peca. Às vezes é numa palavra, às vezes é por causa de uma atitude de alguém que nos pega desprevenido. E quando a gente está vendo, a gente está fazendo o que desagrada ao Senhor. Mas uma coisa é certa, que a palavra está dizendo: se nós erramos, nós temos que nos arrepender, porque nós vemos que aqui, quando Israel clamou, quando Israel se arrependeu dos seus caminhos, quando ele buscou a Deus, o que aconteceu? Deus mudou a sorte deles. Mas também teve uma profecia para aquele rei e que ele foi negligente nessa profecia. Você vê que ali, primeiro, Eliseu, ele manda atirar uma flecha, né? E ele atira. A primeira ele atira do jeito que o profeta mandou. Aí depois, quando o profeta manda ele ferir a terra, ele faz de qualquer jeito, ele atira ali 3 vezes. O profeta não falou para ele quantas vezes era para atirar. Mas o profeta já tinha dado a ele ali um alerta do que ele queria mostrar aqui, ó. Quando foi no 17, que ele diz assim, ó: atira, e a flecha, e ele atirou, né? E Eliseu falou: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Aí ele já devia ter acendido, né, o seu entendimento, porque o profeta estava falando o quê? Da grande guerra que ele estava vivendo. E quando o profeta continuou a dizer que ele continuasse atirando flechas, só que dessa vez, em vez de para o ar, para o chão, né, ele houve negligência. Você vê que a primeira flecha era atirada ao ar, ao que está da frente. Mas a segunda flecha, a segunda ordem de atirar flechas, era o quê? Era um alvo. Tinha um lugar para onde atirar. E ali ele não se ligou disso. Muitas vezes nós perdemos bênçãos. Muitas vezes nós perdemos a graça de Deus simplesmente por não termos foco. Não sermos obedientes no que o Senhor nos diz. Porque aqui o profeta disse: toma as flechas. E disse: fere a terra. Ele disse as flechas, ele não disse 3 flechas, ele não disse 4 flechas, ele não disse 5 flechas, ele disse: toma as flechas que você tem. Não adianta quantas vezes você já lutou e você caiu. Você ainda tem flecha para lutar. Se levante, foque o que realmente está te derrubando para você vencer. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele está prontificado a nos ajudar em qualquer circunstância, independente do que a gente fez para trás. Porque aqui esse rei, ele não tinha sido bom, ele não tinha feito o que era agradável aos olhos do Senhor. E o rei da Síria tinha se apossado ali das terras de Israel, mas Deus queria dar livramento. Mas ele não atentou para a promessa. E muitas vezes nós não somos abençoados porque não atentamos para a promessa. A palavra de Deus diz que você e sua casa servirão ao Senhor. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por que que a gente desiste? Por que que a gente desfalece? Por que que a gente cansa de lançar flechas quando Deus não manda parar? Persevera nos caminhos que o Senhor tem colocado na tua frente. O Senhor tem vitória para a tua vida. Se levante, enxugue essa lágrima e disse: eu posso vencer, porque o Deus Todo-Poderoso está comigo. Eu vou vencer essa batalha, eu vou vencer essa adversidade, mas eu também vou ser obediente. Eu vou ser aquele que observa o que recebe. Eu vejo muitas pessoas receberem profecias e simplesmente ela recebe ali, na hora, ela se alegra, mas depois ela se esquece das profecias. Por que que a gente não anota? Que para justamente na hora da batalha, na hora da guerra, na hora da luta, na hora da dor, a gente olhar para a promessa e dizer: eu tenho promessa de Deus, eu vou continuar lançando flechas. Eu não vou parar, eu não vou retroceder. Meu braço está cansado, mas o teu arco está ungido. Então peça forças ao Senhor. Se levante, deixe de reclamar, deixe de murmurar, mas olhe para o alvo que o Senhor tem te colocado. Porque o profeta disse: olha, atira pela janela. Já era a profecia. Mas depois da profecia você precisa focar.
Você precisa focar. Você vê que Ana, ali, quando esteve orando no templo, ela foi mal entendida por Eli. Ele chega perto dela e acha que ela estava embriagada. E ela diz: não, Senhor meu, a tua serva não está embriagada, mas é a dor da minha alma. E Ana perseverou ali em falar, até Eli a abençoar. Quando Eli abençoa a Ana, Ana se levanta. Por quê? Porque ela tinha recebido a promessa, mas agora ela tinha que focar o alvo. Lembre-se disso. Não basta receber a promessa, você precisa focar o alvo. Foque em nome de Jesus. O que tem tirado tuas forças? O que tem te feito desistir? Analisa. Se precisa afastar coisas de você, afaste. Se precisa mudar direções, mude. Ai, mãe, eu tenho medo de mudanças. Não tenha medo de mudar com Jesus. Não tenha medo de lançar as flechas no alvo com Jesus na tua frente. Você é vitorioso em Cristo e Ele te fez para vencer. É como essa palavra está dizendo aqui, para que possamos receber os completos benefícios do plano de Deus para a nossa vida, devemos receber e obedecer completamente os seus mandamentos. Se não seguirmos completamente as instruções do Senhor, não deveremos nos surpreender se seus benefícios e bênçãos completos não vierem sobre nossa vida. Sabe, às vezes a gente começa algo para Deus e Deus começa a abençoar. E porque a gente já está sendo abençoado, a gente se satisfaz só com aquilo, sabe? É aquela coisa, atira só as 3 flechas, quando deveria continuar atirando, para que você seja abençoado por completo. Você começou uma obra, continue nela. Você determinou algo no seu coração de fazer para Deus e de repente você esmoreceu por causa das lutas, por causa da adversidade. Aí no começo até eu fui abençoado, mas de repente com a continuação parece que a minha oração não chegava mais no céu, parece que Deus não se importava mais. Isso é mentira do diabo. Deus sempre escuta a oração. É tanto que nós temos esse exemplo ali no iniciozinho da Bíblia. Nós vemos a oferta de Caim e a oferta de Abel. Aí você diz: irmã, mas a oferta de Caim não subiu até Deus. Mas isso não quer dizer que Deus não tenha visto, que Deus não tenha contemplado. Deus, ele não se agradou da oferta de Caim. É diferente. Por quê? Porque Caim ali, ele estava sacrificando de qualquer jeito. A intenção não é o que você faz, é o porquê você faz. Então, para um pouco, analisa. Por que que você deixou de andar? Por que que você tem retrocedido? Por que que em vez de continuar ali naquela jornada que você estava sendo tão próspera, de repente parece assim que você encalhou num muturo de areia? Fique, analise. Fique em reflexão, introspectiva. E Deus, ele te revelará o que precisa ser colocado, o que precisa ser continuado. Mas, é como essa palavra diz, Deus, ele está pronto a nos abençoar. Mas isso depende da minha perseverança e da sua perseverança. Deus, ele não cansa. Nós cansamos. Mas a sua palavra, ela diz que mesmo que a gente falhe, mesmo que a gente caia, ele é fiel para nos levantar. Quando nós clamamos e quando nós pedimos em nome de Jesus. Então clame, peça e você obterá a vitória que você precisa em nome de Jesus. Amém? Deus eterno, Pai querido, obrigado, meu Deus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por nos animar, Senhor. Todas as vezes, Senhor, que nós nos desanimamos, que nós, Senhor, muitas vezes nos encontramos fracos, falhos e precisamos da tua força. Renova nossa fé, renova nossa esperança e nos dá, Senhor, força para continuar. Que a gente possa se apossar, Senhor, de todas as bênçãos, em nome de Jesus. Senhor, te apresentamos os cadernos de oração, te apresentamos nossa casa, nossa vida, nossa família, nosso ministério. Te apresentamos, Senhor, cada um que ora conosco. Te apresentamos, Pai,
Em nome de Jesus, nossas guerras e nossas lutas. Tu conheces. Ó Senhor, Tu conheces nossas fragilidades e tem visto, Senhor, as nossas vulnerabilidades. Nos cela, nos fortifica em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, todo alimento ingerido, toda comida, toda bebida. Livra-nos do choro, acidente, angústia, dor, má notícia, tribulação, enfermidade. Livra-nos de todo o mal, porque Teu é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor em nossas vidas. Você parou, estacionou? É momento de continuar a andar. Faz ali uma introspectiva com Deus e Ele te mostrará por onde você deve andar e o que precisa ser consertado. Em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe e fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.